Queridos irmãos e irmãs, que a graça e paz do Senhor Jesus esteja convosco. Neste vídeo, quero compartilhar com vocês um conhecimento importante sobre o significado da sigla Henri, relacionada à crucificação de Jesus Cristo. Essa sigla representa uma frase em latim Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Essas palavras foram escritas em uma placa que foi colocada na cruz de Jesus, conforme relatos bíblicos. Ao crucificar uma pessoa, era comum escrever o motivo de sua execução em uma placa, para que todos soubessem que aquele crime tinha uma punição severa. No caso de Jesus, os líderes judeus o condenaram por blasfêmia contra a lei de Deus, que todo judeu deveria cumprir. Porém, como eles estavam sob o domínio romano na época e os romanos não se importavam com as questões religiosas judaicas, precisavam de uma acusação política para condenar Jesus à morte. Assim, acusaram-no de rebelião contra o Império Romano. Pilatos, governador romano, interrogou Jesus e percebeu que a acusação era infundada. Contudo, os líderes judeus insistiram que Jesus afirmava ser o rei dos judeus, o que desafiava o poder de César. Defender Jesus seria considerado uma rebelião contra César, João 19, 12 e 15. Apesar de saber que isso não era verdade, Pilatos compreendeu o perigo dessa acusação. Por isso, permitiu a crucificação de Jesus, um castigo reservado aos piores criminosos ou rebeldes. Pilatos ordenou que a acusação contra Jesus fosse escrita em uma placa nas 3 línguas comuns da região latim, grego e aramaico. Dessa forma, todos poderiam entender o que estava escrito. A acusação era de que Jesus era o rei dos judeus. Os líderes religiosos não gostaram disso, pois parecia que ele havia sido aceito como rei pelos judeus. Eles queriam que a placa fosse alterada para "Ele dizia ser o rei dos judeus", João 19, 20 e 22. No entanto, Pilatos não cedeu às pressões e manteve o que havia escrito. Para Pilatos, essa inscrição provavelmente servia como uma advertência ao povo, mostrando-lhes o que aconteceria caso se revoltassem contra Roma. Contudo, o que estava escrito naquela placa tinha um significado muito maior do que ele imaginava. Jesus era verdadeiramente o rei dos judeus. Ele era o rei prometido por Deus para salvar o mundo e estabelecer o reino de Deus. Sua morte na cruz era uma parte essencial desse plano divino. Obrigado a você que chegou até aqui. Deixe sua opinião nos comentários. Ajude o canal curtindo e se inscrevendo.